Bom, pessoal, bom dia. Essa vai ser a nossa aula do capítulo número 5, né, que vai relacionar dois tópicos que a gente já comentou antes, né, que é os tópicos de potencial elétrico e campo elétrico, fazer uma relação entre eles. Então a gente vai fazer uma pequena modificação, né, uma pequena relação entre eles, lembrando que o potencial é uma grandeza escalar e, consequentemente, ela pode ser somada simplesmente levando em consideração o sinal, e o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então a gente vai fazer uma relação entre essas duas situações de forma que a gente consiga ir e vir entre uma abordagem vetorial, tradicional newtoniana, e uma abordagem escalar, que a gente chama de abordagem lagrangiana ou hamiltoniana. Então, gente, tá? Na nossa conversa de hoje, a gente vai relacionar essas duas coisas e pensar como é que a gente pode fazer o cálculo de uma e de outra, tá? De forma indistinta. Vamos realmente assim precisar trabalhar com essas grandezas, né? Entender qual é a relação entre elas e como é que a gente vai poder aplicar isso em circuitos. Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente tem que lembrar que o campo elétrico ele ocorre em uma região do espaço, ele não é propriedade da existência de uma carga ali, né? Na verdade, ele é gerado por cargas e ele vai ser associado a um determinado ponto do espaço, ou seja, algo relacionado com o espaço geométrico. E o potencial também. E o potencial, a diferença entre os dois é que eles são vetorial o campo e escalar o potencial. Relembramos, né, que o potencial basicamente está associado com a energia potencial, a energia de configuração das cargas elétricas sobre uma determinada carga e basicamente ela definiu, o potencial é a quantidade de energia por unidade de carga, definido, portanto, na equação 1 ali como energia potencial dividido por carga. E quando a gente faz a variação da energia potencial, né, a gente vai lembrar lá da física 1, que a variação da energia potencial ela está relacionada com o trabalho de uma força, que uma força realiza. Basicamente, o trabalho de uma força, ele diminui a energia potencial, por isso que aparece sinal negativo ali na equação 2. E relembramos lá, né, que o trabalho é a integral entre força e deslocamento, os dois na mesma direção, ou, de forma genérica, a integral do produto escalar entre força e o vetor deslocamento. Tá? Então, pensando, por exemplo, que se eu multiplicar esse ΔU pela carga, eu vou ter a diferença de potencial, diferença de energia potencial dividida pela carga, vai ser a energia potencial, né? Então eu posso também chegar a uma conclusão em que a diferença de potencial entre dois pontos vai estar relacionado também por força dividido por carga, que é o campo elétrico, e aí eu tenho menos também a integral do produto escalar entre campo elétrico e deslocamento, que está na equação 3. Sempre lembrando que esse deslocamento, quando eu faço a integral, é sobre toda a trajetória, e eu tenho que levar em consideração a direção relativa entre o vetor campo elétrico e o vetor deslocamento ao longo de cada ponto da trajetória e somá-lo. Então, basicamente, né, se eu pensar num gráfico de campo elétrico por deslocamento, por posição entre duas posições, eu verei que eu tenho um cálculo de área, e basicamente, se vocês lembrarem ali do cálculo 2, uma integral nada mais é do que um cálculo de uma área sobre uma superfície fechada. Aqui tem um exemplo, né, que se eu tenho um gráfico de campo elétrico por componente por distância, né? Eu vejo ali uma diferença de potencial entre dois pontos, entre o ponto de x igual a zero e o ponto x. Eu consigo determinar uma equação que é a área
desta curva ali. Lembrando sempre que a diferença de potencial é o negativo da área da curva, porque a área da curva é definida positiva e o potencial tem aquele sinal de menos ali na frente da integração, que a gente pode ver tanto na figura 30.2 quanto na figura 30.3. Na figura 30.2 a gente tem um campo elétrico pela posição, e na figura 30.3 a mesma figura, só que com, uma figura relativa à mesma situação, só que agora de potencial por campo elétrico. Tá? E a gente tem essas duas situações aí para serem trabalhadas. Quando eu faço o cálculo ali, né, eu vejo que o potencial, considerando que a diferença de potencial e meu ponto inicial é zero, né, ela vai estar relacionada com a variável x ao quadrado, e por isso que aparece uma parábola com concavidade para baixo. Então, o cálculo está todo direitinho aqui feito na parte superior desse exemplo. Então, vamos pensar nas fontes de potencial. As cargas são fontes de potencial elétrico, né? E a partir disso eu posso pensar que a carga inicialmente ela gera campo elétrico em qualquer ponto do espaço, e como o potencial está associado com energia potencial, vamos lembrar o seguinte, a energia potencial o que é? É uma energia associada com configuração, ou seja, com a distribuição das fontes, com a distribuição das cargas elétricas. Então, eu preciso, para ter energia potencial, que as cargas elas tenham uma determinada separação, e essa separação vai gerar ou vai determinar uma energia potencial associada a isso, né? Se a gente for lembrar lá, vocês que trabalham com a química vão ver várias vezes que a gente não fala de energia potencial, mas de outros tipos de energia associados à configuração eletrônica ou configuração atômica. Tá? E aí a gente vai ter essa situação assim que cria uma energia potencial, e essa energia potencial eu posso adotar, independente da existência ou não de cargas, que essa configuração, essa separação das cargas vai gerar o potencial em um determinado ponto. Aí está ali todo direitinho, né? A gente fala muito dessa questão da separação da carga, porque basicamente o potencial ele tem a ver com quanto maior for a separação, o potencial tende a zero, né? Então, o potencial associado a um determinado ponto é a energia potencial por unidade de carga que a gente deve transferir para essa carga para trazê-la do infinito, de um ponto muito distante, até próximo. Tá? Então, a gente vai ter essa questão, um exemplo que está sendo dado ali para essa ideia assim, da diferença de potencial é quando a gente faz um exemplo assim de quando a gente utiliza algum tipo de atrito, né? Ali está falando sobre os pés no tapete, que vai gerar a situação de tu te eletrizar de forma estaticamente, como se costuma falar, e tu pode tomar o choque da maçaneta da porta, mas a gente tem outras situações de atrito aí que poderia pensar, como por exemplo, tu atritar dois materiais como lã e seda, que eles se juntam completamente e a separação deles cria centelhas, né, porque vai existir uma diferença de potencial entre os dois pontos. Um ponto positivo e um ponto negativo, que são eletrodos, na verdade, né? São terminais, um positivo e um negativo, um fica com carga positiva, outro fica com carga negativa, e assim associa uma energia potencial e, consequentemente, um potencial acumulado nesses pontos. Então, a diferença de potencial, tá, entre os dois pontos vai ser que a gente costuma trabalhar com a ideia da nossa rede elétrica, né, de ter uma diferença de potencial entre dois pontos. A gente usa por convenção a ideia de positivo e negativo, não necessariamente eu preciso chamar dessa forma, né, mas entre os dois pontos ali a gente tem uma diferença de potencial, e a integral vai aí ser o caminho entre esses dois pontos. Quando a gente liga um eletrodoméstico na tomada, a gente vai falar mais adiante disso, né? Esse caminho todo que vai ter diferença de potencial, ele passa por dentro do eletrodoméstico. Tanto é que não tem nada que a tomada não ataca vocês pelo fato dela estar ali com os dois pontinhos, com os dois pinos. Vamos esquecer o terceiro por enquanto, né? Os dois pinos desprovidos de separação.
Uma ideia para ter essa questão de separar cargas e gerar potencial é o que a gente chama de gerador de Van der Graaf. A gente tem no laboratório de física, tá? Infelizmente não é possível mostrar ele com muita precisão, porque eu preciso de uma sala sem umidade, e a gente mora numa cidade onde que a umidade baixa, ela já é muito alta para os níveis dos problemas elétricos, né? E ainda mais o laboratório está em reforma, então eu não consigo mostrar para vocês, mas basicamente o que é? A gente tem ali uma correia de couro ou de plástico, né, que roda entre duas polias e vai atritando, digamos assim, né, vai sofrendo atrito ao rodar por essas polias, e ao rodar por essas polias, ela acaba tendo uma separação de cargas, e as cargas elas vão se separando, né? Fazendo com que a cúpula, que é uma esfera metálica, ela fique carregada. E aí tem aquelas coisas que a gente vê às vezes em pequenos filmes, né? De tu aproximar, não tocar, né? Aproximar um tubo de metal isolado, é óbvio, né? E criar pequenos relâmpagos entre essa esfera, porque aí a gente tem uma diferença de potencial bem grande associada a ele, né? Então, aqui a explicação, basicamente, né? As cargas que vão sendo separadas, elas são transportadas de forma mecânica pela polia, criando uma diferença de potencial, tá? E aí a gente vai ter e essa diferença de potencial, lembrando que isso é energia potencial por carga, o trabalho necessário para fazer isso, para levar pela correia, é feito pelo motor elétrico que está movimentando a correia. Então ali tem um exemplo de geração de potencial, de criação de potencial de fonte de potencial elétrico. Mas vamos pensar agora como é que eu vou, já que a relação, a gente falou de potencial na aula 4, né, já fez exercício sobre potencial, como é que eu vou fazer isso relacionando com o campo elétrico anterior? Então, basicamente, eu vou lembrar lá que trabalho, tá, é força vezes deslocamento, vamos pensar e força é carga vezes campo elétrico, vezes o deslocamento, portanto, vai ser o trabalho. Então, a diferença de potencial entre dois pontos, ela basicamente vai ser o negativo, sempre claro, né, do campo elétrico naquela direção vezes o deslocamento nessa direção. Então, reescrevendo o campo elétrico, eu vejo que a componente na direção S, que eu tenho ali, vai ser basicamente o negativo da razão entre a diferença de potencial e a distância nessa direção. Num limite que ΔS fica muito pequeno, isso vira uma derivada e eu tenho, portanto, o cálculo de um campo elétrico associado, uma componente do campo elétrico associado ao potencial nessa direção. Tá? E aí vai valer para todas as demais componentes, né? Então, basicamente, o que eu vejo aí é uma relação entre campo elétrico e o potencial, como aqui a gente já, quando fala sobre o cálculo vetorial, né? A partir de um potencial, a gente vai ver que isso aí vai acabar se transformando em um gradiente de uma quantidade escalar. Mas a gente vai ir com calma nesse sentido. Então, a gente tem que lembrar, né, que já falamos sobre campo elétrico, já falamos sobre condutores, tá? E uma das características para garantir o equilíbrio eletrostático de um material condutor é que dentro dele, qualquer superfície gaussiana que eu traçar, ela vai gerar campo elétrico nulo, exceto pela superfície. E aí, basicamente, tem algumas situações assim, né? Todo excesso de carga em um condutor está na superfície, então essa superfície ela vai ser um equipotencial, porque afinal de contas toda ela vai ter o mesmo campo elétrico. O campo elétrico interno é nulo, tá? Isso significa que o interior de um condutor está todo ao mesmo potencial. E aí eu vou ver que duas situações, né? Campo elétrico externo é perpendicular à superfície, sempre lembrando daquela questão do campo elétrico de uma placa condutora é a sua densidade superficial de cargas dividido por ε0 no condutor.
E aí, quanto menor for a área, né, mesmo que eu tenha o excesso de cargas distribuído de forma equivalente por toda a superfície, eu vou ter o poder das pontas ali, que é a densidade superficial de cargas e a intensidade do campo elétrico na superfície são maiores nas extremidades pontiagudas, que é o poder das pontas. Então, retomamos uma coisa que a gente falou quando comenta sobre campo elétrico, mas agora aqui a gente tem falando a respeito do potencial e dizendo que todo condutor, portanto, como o campo elétrico no interior é nulo, só tem cargas na superfície, toda a superfície de um condutor é uma superfície equipotencial, ou seja, toda ela está sob o mesmo potencial. Tá? Então, assim, a gente vai pensar que no interior, pelo fato do campo elétrico ser nulo e o campo elétrico estar associado a uma variação do potencial, campo elétrico nulo significa que a variação não existe, não quer dizer que que o potencial seja nulo dentro do condutor, mas sim que ele é constante ao longo de todo ele. Quando a gente fala sobre isso, tá, e fala a respeito de situações que a gente começou com força elétrica, falou de campo elétrico, falou de potencial, de energia potencial, a gente vai ter que pensar em aplicações exatamente para essa parte onde que não estamos ainda concentrados ou preocupados com o movimento das cargas elétricas. E aí vai aparecer a questão dos capacitores. Tá? Os capacitores, eles são acumuladores de energia, tanto que eles são também chamados de condensadores, né? Que vão permitir, né, que a gente tenha uma energia acumulada a partir de uma certa configuração de cargas, uma energia potencial que vai ser associada a um circuito, vai ser liberada para um circuito. A diferença entre um capacitor e uma pilha, basicamente, é que o capacitor não tem fonte interna, uma pilha ou uma bateria tem uma fonte de energia química por conta das suas ligações. E se a gente lembrar do nosso cálculo de campo elétrico, vai lembrar que no interior de um capacitor, o campo elétrico depende da carga das placas e da área dessas placas, tá? Q sobre ε0 vezes A. Se eu lembrar, por exemplo, que o campo elétrico dentro de um condutor é constante e, consequentemente, ele vai poder ser dado como uma diferença de potencial sobre o valor, né? A gente já falou sobre isso, vai ser V vezes D na aula sobre potencial. Substituo, portanto, meu campo elétrico por ΔV dentro do capacitor sobre a distância entre as placas, vai ver que eu tenho uma relação aqui puramente relacionada com a construção, com a criação desse capacitor, que é a área e a separação entre as placas, não tem nada a ver sobre ele estar ligado, é a construção do capacitor, e essa grandeza que diz que é ε0, área das placas dividido pela distância entre elas, a gente chama de capacitância, lembrando que eu estou falando assim do capacitor simples de placas paralelas, e essa capacitância tem comunidade em homenagem ao Faraday, né, o Farad, tá? Que basicamente vai ser 1 coulomb por volt. Substituindo aí, eu vejo que a carga de um capacitor é dada por essa capacitância vezes a diferença de potencial sobre o qual ele vai ser ligado. Então, quando eu construo o capacitor, eu construo ele com uma determinada capacitância, e é claro que ele vai ter uma carga de saturação. Essa carga de saturação está diretamente ligada com a diferença de potencial na qual ele pode ser ligado. Então, pensando assim, né, se eu tenho um capacitor que foi construído com separação entre as placas de 0,05 milímetros, tá? E nominalmente ele é 1 microfarad, lembra que o micro é 10 na menos 6. A área superficial das placas eu posso calcular diretamente da fórmula, só em vez de calcular com a capacitância, eu calculo a área, vai ser capacitância vezes distância sobre ε0, que vai dar 5,65 metros quadrados, ou seja, são placas razoavelmente grandes, né? E a carga
que vai ter nesse capacitor quando ele for colocado numa bateria de 1,5 volts, tá? Eu só preciso multiplicar pelo 1 microfarad, vai dar 1,5 microcoulomb. Pensando nisso, né, o capacitor 1 microfarad, uma separação muito pequena das placas, eu preciso de placas muito grandes, tá? Placas de 5 metros quadrados, 5,65 metros quadrados, o que consideravelmente é uma placa bem grande para acumular 1,5 microcoulomb, ou seja, uma carga pequena. Então a gente vai pensar em alguma situação assim, né, aonde precisa fazer alguma coisa para que essa capacitância ou essa capacitância aumente, ou então que a área das placas diminua sensivelmente. A gente tem capacitor dentro de vários circuitos eletrônicos, né? E nenhum circuito eletrônico tem 5 metros quadrados, vocês vão concordar comigo. Tá? Uma calculadora que vocês estão usando, ou uma TV, um rádio, tá? Não vou dizer o celular, né? O celular já tem outras questões, mas o celular também vai ter algumas relações com capacitores ali, tá? O celular de vocês não tem 5 metros quadrados, tem bem menos do que isso, tá? Aí então eu posso associar capacitores, lembrando assim que eu posso associar eles tanto em série quanto em paralelo. O símbolo para um capacitor no circuito são duas linhas paralelas, não importa o que eu tenha, o tipo de capacitor, essa é a forma, né? E eu posso representar tantos capacitores em série, tá? Ou em paralelo. Em série são aqueles onde que eu interligo placas dos capacitores, e em paralelo quando as placas dos capacitores são ligadas em ramos diferentes da bateria, eu posso representar isso por uma capacitância equivalente. Tá? Pensando primeiro na figura na figura ali dos capacitores em paralelo, eu vejo que entre eles eu tenho a mesma diferença de potencial. Se eu tenho a mesma diferença de potencial, tá? Eu vejo, por exemplo, que a carga total transferida pela bateria para eles vai ser relacionada com a carga dos dois capacitores. E carga é capacitância vezes diferença de potencial. Diferença de potencial é a mesma. Carga, basicamente, ela vai se dividir para os dois, então eu vou somar as duas cargas, Q1 mais Q2. Eu vejo que, substituindo, tá, capacitância equivalente, carga vai ser Q1 mais Q2, eu posso substituir por Q1 sobre ΔV, Q2 sobre ΔV, isso vai ser C. Portanto, numa associação em paralelo, a capacitância equivalente vai ser dada pela soma das capacitâncias, porque as cargas são somadas. As cargas fornecidas, a carga fornecida pela bateria, ela se distribui de acordo com a capacitância, não é igualmente, né, de acordo com a capacitância para cada um deles de forma equivalente. Então, eu posso dizer que para capacitores em paralelo, a capacitância equivalente vai ser a soma desses capacitores. Quando eles estão em série, tá, o ΔV não é mais o mesmo. Tá? E aí eu vejo que eu tenho basicamente assim, o ΔV entre os dois extremos dos capacitores, que vai ser a diferença de potencial da bateria. Isso quer dizer que eu tenho, por exemplo, aqui em dois capacitores que estão em série, tá? Para garantir que eu tenha, e aí vem uma coisa interessante, né? Para garantir que não tenha nenhum tipo de corrente ou de descarga entre as placas dos capacitores, a gente tem que assumir que nessa ligação aqui do meio, entre as placas internas que não estão ligadas na bateria, não tem carga resultante, tá? Não tem fluxo de carga. Isso quer dizer que os dois capacitores necessariamente vão ter que ter a mesma carga. E eu vou pensar que a diferença de potencial fornecida pela bateria vai ser a soma das diferenças de potencial entre os dois capacitores. ΔV, tá? Lembrando que ΔV é Q sobre C, tá? Então eu posso escrever ao contrário, né? 1 sobre C equivalente vai ser ΔV sobre Q, já que ΔV que vai ser somado. Então eu consigo chegar à conclusão ali, ΔV total é ΔV1 mais ΔV2, opa, de novo,
E aí eu posso separar e vejo que é o inverso dos capacitores, ou seja, o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos dos capacitores. E isso vale para qualquer quantidade, porque dentro nas ligações internas os capacitores têm a mesma carga. Isso é uma aproximação razoável, uma vez que eu posso trabalhar com essa construção. Aqui eu vejo duas situações, um circuito com capacitor, bateria de 12 volts, tem um capacitor C1 com 3 micro, dois capacitores, um de 5 micro e outro de 1 micro. Eu vejo, por exemplo, que estes dois capacitores aqui, o C2 e o C3, eles estão em paralelo, então a capacitância equivalente nesse circuito vai ser a soma deles, que vai dar 6 micro, e aí eu passo a ter dois capacitores, o C1 e esse capacitor equivalente aqui. A soma, o inverso da capacitância equivalente, portanto, vai ser a soma dos inversos, 1/3 mais 1/6, fazendo a conta, né, eu vejo aqui, né, 1/3 mais 1/6 vai dar 3/6, inverto isso, eu fico com 2 microfarad como capacitância equivalente. Essa é a que eu tenho para fazer. Posso calcular agora a carga, tá? Aqui está tudo passo a passo, todo bonitinho. Aí eu calculo a carga em cima de uma capacitância. Tá, em cima dessa capacitância equivalente. Ao fazer o cálculo, carga é C vezes ΔV, então sobre o capacitor equivalente a carga é 24 microcoulomb. Esses 24 microcoulombs vale tanto para o capacitor de 3 quanto para o meu conjunto de 6 daqueles dois capacitores que estavam em paralelo. Portanto, sobre o capacitor de 3 eu tenho 24 microcoulomb de carga, e aí eu posso calcular, dividindo essa carga pela minha capacitância, o ΔV, e vejo que a diferença de potencial ali vai ser 8 volts, sobra 4 volts, portanto, sobre o restante, né, sobre a associação de capacitores. Isso, como são 4 volts, eu tenho ΔV vezes os potenciais, 20 microcoulomb sobre o capacitor de 5 microfarad e 4 microcoulomb sobre o capacitor de 1 microfarad. Os 24 total, eles são os mesmos tanto no 3 quanto nessa configuração, e o ΔV vai ser a soma dos 8 mais os 4 daqui, chegando a 24 microcoulombs e 12 volts como nossa questão. Vocês podem dar uma olhada depois com calma nesse exemplo, né, para ver como é que se faz passo a passo isso, e a gente vai fazer exercícios na próxima aula. Como eu falei, o capacitor ele precisa ter uma energia, ele é um armazenador de energia. E aí eu vou pensar, por exemplo, que ele tem um ΔV, ele tem uma determinada carga que vai sendo colocada para ali. Vamos pensar assim que quando ele está sendo carregado, quando ele é ligado na bateria, as cargas vão sendo bombeadas, vão sendo passadas para as placas. E eu vou lembrar que a energia potencial ela é o produto de carga vezes a diferença de potencial. Tá? Diferença de potencial, lembrando do que a gente falou ontem, nada mais é do que carga dividido por capacitância. Então, eu consigo verificar aqui que a minha diferença o meu incremento na energia potencial vai ser o produto entre carga vezes o incremento de carga, que vai aumentando a cada instante que a bateria está colocando cargas para o capacitor, dividido pela capacitância. Integrando isso entre o valor mínimo, que é 0 quando está descarregado, e o valor máximo, que é Q, a carga total, tá? Eu consigo chegar numa equação que me diz que a energia potencial associada com o capacitor é a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Posso reescrever isso em termos da diferença de potencial, relembrando que carga é capacitância vezes diferença de potencial, e aí eu chego nessa equação que é 1/2 de C vezes ΔV ao quadrado.
posso calcular isso das duas formas distintas, né? No exemplo ali eu tenho o capacitor que é dado a capacitância dele, 2 microfarad, a diferença de potencial que ele está sendo submetido, 5.000 volts. Ao fazer esse cálculo, eu vejo que a energia armazenada quando o capacitor chega à sua capacidade máxima é 25 joules, e como ao ligar esse capacitor depois que ele está com 25 joules no circuito, ele é totalmente descarregado em 10 microsegundos. A potência média de dissipação, voltem lá para a física 1, né, é ΔE, de variação da energia, dividido pelo tempo, vai dar 2,5 megawatts de energia, que é uma potência muito grande, né? Apesar de ser ultra rápido, fornece uma potência muito grande, e a gente vai pensar que quando eu preciso de alguma coisa muito potente por pouco tempo, eu preciso de situações específicas aonde os capacitores são associados. Tá? Um exemplo claro para isso é o desfibrilador mecânico, né, que utiliza capacitores, já que precisa de uma potência altíssima, corrente baixíssima e tempo muito curto. Como é que esse campo elétrico vai estar associado, gente? Bom, eu tenho que pensar que quer dizer, como é que essa energia vai estar armazenada? Essa energia é armazenada no campo elétrico. Pensar que a energia, falando ali sobre ΔV, né, é um meio de C vezes ΔV ao quadrado. Capacitância, a gente já viu na aula de hoje, que ela é uma propriedade da construção do capacitor, ε0 vezes a área das placas sobre a distância entre elas. E o campo elétrico, e a diferença de potencial dentro do capacitor, ela é associada com um campo elétrico constante, E vezes D ao quadrado. E vezes T elevado ao quadrado. Fazendo as substituições todas, né, eu fico ali com ε0 sobre 2, área vezes a distância entre as placas e o E ao quadrado. Só que a área vezes a distância entre as placas é o volume interno do capacitor. Então eu posso determinar que existe uma densidade de energia no interior do capacitor associada com o campo elétrico, que é esta energia potencial dividida pelo volume. E aí essa densidade de energia ela está diretamente ligada com o campo elétrico. ε0 sobre 2, uma constante, vezes o campo elétrico ao quadrado. E aí o que é muito interessante. Todos os cálculos que eu estava fazendo até agora levavam em consideração o capacitor de placas paralelas. E note quando eu falo sobre a densidade de energia, não tem mais nenhuma característica geométrica. O campo elétrico dentro do capacitor, que ele é constante, a gente já definiu isso, e o ε0 que é uma constante. Então, a partir do momento que eu tenho um capacitor, a densidade de energia no interior dele tem sempre essa mesma expressão para ser calculada. ε0 sobre 2, campo elétrico ao quadrado. Tá? Aí aqui tem algumas questões, a densidade do campo elétrico, capacitor com placas separadas por 1 milímetro, tá? E eu quero saber a densidade de energia se o capacitor foi carregado em 500 volts. Posso calcular o campo elétrico, portanto, que é os 500 volts dividido pelo 1 milímetro, que vai dar 5 vezes 10 dá 5 volts por metro, e a partir daí eu calculo a densidade de energia, que dá 1,1 joule por metro quadrado. Complementando a nossa aula, tá? Estou falando até agora de um capacitor que não tem nada entre as placas, né? Ou seja, é vácuo, quando a gente não fala sobre nada. Mas nós vimos num exemplo anterior que, mesmo com uma separação de meio milímetro, de 0,05 milímetros entre as placas, eu precisava de placas muito grandes para ter uma capacitância de 1 microfarad. Mas vamos supor que a gente insira dentro desse capacitor, tá, algum material que não é condutor. Tá? Eu vou pensar, por exemplo, que quando eu tenho vácuo, a carga nas placas, eu vou dizer que ela é Q0, tá? Aonde que tem uma diferença de potencial, e é o produto entre a capacitância sem nada dentro, C0, vezes a diferença de potencial. No momento que eu coloco um material isolante, qualquer que seja, esse material isolante é chamado de dielétrico, tá?
porque afinal de contas, na presença do campo elétrico, tá, ele não conduz energia elétrica. Ele não conduz cargas elétricas diretamente. Tem dificuldades para isso, conforme a gente comentou quando falou sobre condutores e isolantes. E aí eu tenho uma constante dielétrica, que é a relação entre o campo elétrico sem a presença do dielétrico e o campo elétrico atual. Então vou pensar aqui, tá, que essa constante ela vai modificar, ela vai aumentar a capacitância quando eu insiro um dielétrico. Vamos supor que eu pegue água destilada. Tá? A água destilada é dielétrica, ela não é condutora. Tá? Eu vou descobrir qual a capacitância e qual a voltagem do capacitor. Um capacitor inicialmente de 5 nanofarad, que está sendo carregado sobre 160 volts. Tá? Aí tem até as questões ali todas direitinho, né, no modelo, que diz que a água destilada pura é um bom isolante. A água ser condutora pelo fato de, quando a gente tira da torneira, porque ela tem íons dissolvidos. Então, a gente consegue, por tabela, verificar que a constante elétrica, esse kappa aqui, é 80, e então a presença do dielétrico já aumenta a capacitância em 80 vezes. Transforma de 5 nanofarad para 400 nanofarad. E a voltagem, que era 160, diminui na mesma proporção para 2 volts. O que vai acontecer com a energia armazenada? Tá? A presença do dielétrico não vai alterar a forma como a gente armazena energia no capacitor. Então, qualquer que seja a expressão, né, antes sem nada, né, ele tem 5 nanofarad, 160 volts, a energia potencial associada a ele é 6,4 vezes 10 na menos 5 joule. Tá? Após a imersão da água, tá, eu diminuo essa energia potencial para 8 vezes 10 na menos 7. A pergunta é, para onde foi essa energia? Para onde que a gente colocou essa energia? Então, gente, na próxima aula, a gente tem aqui tudo bonitinho, tá? Na próxima aula, a gente vai se dedicar um pouquinho mais à questão dos dielétricos para trabalhar, né? Para verificar exatamente como é que funcionam. E a gente vai ter alguns exercícios relacionados com isso para poder trabalhar, para poder discutir ao longo das nossas conversas. Tá bom, pessoal? Agradeço, né? Então essa aula fica disponível. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios relacionados com essa aula, e na próxima segunda, dia 12, a gente vai ter a aula 6 disponível no nosso AVA. Aos pouquinhos, até o recesso, eu pretendo gravar também as aulas de 1 a 4 para deixar disponível e vocês terem todo acesso a esse material para poder trabalhar, tá certo? Grande abraço e nos vemos na aula. Tchau, tchau.